E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Flávio Mamed e hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo para você dominar a técnica de contrações abdominais, uma técnica de purificação muito poderosa que a gente usa na nossa prática, é uma técnica muito antiga do yoga que a gente chama de Nauli Kriya. Então o que são os Kriyas dentro do yoga? São técnicas de purificação, existem vários e hoje eu vou ensinar para vocês o Nauli Kriya. Para que ele serve? Para limpar o corpo, uma limpeza profunda dos órgãos intestinais. São movimentos que você executa com a musculatura abdominal, massageando os órgãos internos, e nesse massageamento você promove a limpeza, porque você vai fazer com que alguns resíduos que normalmente ficam presos em algumas regiões na parede interna do intestino sejam eliminados, tá? O princípio da técnica é gerar uma sucção do abdômen. Então você primeiro vai começar com os pulmões vazios e o abdômen relaxado, sugando a barriga para dentro, e depois que você estiver com a barriga colada lá dentro, pressionando os órgãos internos, você começa um movimento ondulatório com os músculos do abdômen. Aí é o acionamento dos oblíquos e do reto abdominal para fazer o massageamento da técnica. Vou demonstrar para você ver o que a gente vai fazer hoje, tá? Você esvazia os pulmões, suga a barriga para dentro e começa as contrações. Perfeito? Qual é o passo a passo? A primeira coisa que você vai aprender é a fazer a sucção do abdômen. Quando a gente vai fazer o Nauli Kriya, o ponto de partida é o Tamas Uddiyana Bandha. Então, como que funciona essa técnica? Pulmões vazios, aciona o diafragma, sugando a barriga para dentro. É como se você fosse inspirar, só que sem deixar o ar entrar. Então você vai promover um vácuo interno. Vai ser isso aqui, ó. Solta todo o ar, relaxa a barriga e suga. E aí você fica sem ar pelo máximo de tempo que você puder, tá? No momento em que você precisar inspirar, você inspira de novo, o ar entra, a barriga sai. Depois você expira, o ar sai, a barriga entra. E aí você, sem respirar, puxa de novo, como se fosse inspirar, só que sem deixar o ar entrar. E aí você vai repetir esse movimento de maneira ritmada. Aí a gente chama de Rajas Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha é a sucção do abdômen. O Rajas é a repetição dinâmica dessa movimentação, tá? Para você ver. Erros mais comuns aqui no início. Dá mais ênfase ao abdômen sair do que entrar. Vou fazer isso aqui, ó. Não é que tá errado. É que o ideal é que a ênfase seja na sucção do abdômen, porque é a sucção que vai promover o massageamento profundo. E é dessa forma que você vai começar. Sugar e depois soltar. Puxar e relaxar. Puxar e relaxar. E para você dominar o Nauli, você precisa entender que são duas coisas que acontecem aqui. Uma é a sucção do abdômen, que é o acionamento do diafragma. Uma boa maneira de você perceber se você está fazendo corretamente é perceber aqui na garganta. Eu vou demonstrar para você ver como que a coisa fica no resto do corpo. Eu vou sugar a barriga e você vai perceber que aqui, ó, embaixo da minha clavícula e aqui na glote, a pele vai ser sugada para dentro, porque eu estou fazendo um vácuo interno dentro do corpo, pela ação do diafragma. Então todas essas regiões vão ser sugadas para dentro, junto com o abdômen, ó. Quanto mais intensa for essa sucção, mais forte vai ser o resultado da técnica, tá? Então, primeira coisa que você treina é sugar e reter sem ar, depois você respira,
depois repete dinamicamente. Então o primeiro exercício é só a sucção, depois você faz a movimentação e essa movimentação já vai começar a trabalhar a limpeza do corpo. E aí depois vem a terceira etapa, que é o isolamento do reto abdominal. É aí que a maioria das pessoas trava. Por quê? Porque é um tipo de movimento que é muito difícil de ensinar e depende muito do seu treinamento, da sua disciplina, para chegar no comando certo do músculo para ele se mover. É isso aqui, ó. É soltar o ar, sugar a barriga com o abdômen relaxado. Então, ó. E aí, você empurra o reto abdominal para fora. Esse movimento é o mais difícil, porque ele vai depender dessas duas ações acontecendo simultaneamente. E para você dominar bem essa técnica, a recomendação é você fazer o estímulo da contração e descontrair, sem parar de sugar o abdômen. Você mantém o tempo todo o abdômen sugado, ele lá dentro comprimindo os órgãos internos. E aí você faz um estímulo e depois solta. Faz um estímulo e solta. O que isso vai gerar? Vai gerar um movimento do reto abdominal e dos oblíquos e o retorno desse movimento massageando os órgãos internos. Aí com o tempo você vai perceber que vai ter uma tendência do abdômen sair mais pronunciado de um lado e voltar pelo outro. É aí que você começa o Nauli propriamente, que é quando a musculatura começa a fazer essas ondulações, tá? Que aí seria esse aqui, ó. Dominado o isolamento do reto abdominal, você começa a repetir esse movimento diversas vezes. E aí você vai perceber que ele vai ter uma tendência a fazer um movimento, a fazer uma ondulação. E é aí que você vai começar a gerar o estímulo para esse movimento começar por um lado e voltar pelo outro, começar por um lado e voltar pelo outro. Beleza? Bom, é isso. Não tem milagre, não existe um milagre que você possa fazer para dominar a técnica de um dia para o outro. Eu tenho quase 12 anos de profissão como instrutor e eu já vi de tudo. Eu já vi gente que chega na primeira aula e faz na primeira aula. Eu já vi gente que levou 5 anos praticando até conseguir. Eu já vi gente que não conseguiu até hoje, mas porque não treina direito, vamos falar a verdade. E a maioria das pessoas em uns 3, 4 meses consegue desenvolver a técnica. Meu caso, eu comecei a praticar e eu entendi qual que era a proposta do movimento, mas eu não conseguia. Eu olhava o instrutor fazendo e pensava, isso é impossível, eu nunca vou conseguir. Enquanto eu acreditei nisso, eu não conseguia fazer. Aí, a partir do momento que eu decidi que eu ia treinar, teve um colega que praticava comigo, que entrou um pouquinho depois de mim e ele conseguiu fazer antes de mim. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, pô, se ele está fazendo há menos tempo do que eu e já está dominando a técnica, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Aí eu parei e pensei, não é que eu estou fazendo errado, eu não estou fazendo. E aí eu comecei a treinar. Depois de mais ou menos um mês, quase um mês e meio, eu consegui fazer a técnica. Eu já praticava há alguns meses, depois de um mês treinando, a técnica saiu. Mas aí eu treinava todos os dias, de manhã cedo. É a recomendação. Fazer todo dia pela manhã. Acorda, vai ao banheiro, escova o dente, toma um banho, para 5 minutinhos de movimentos na musculatura abdominal. Isso vai fazer com que o seu intestino funcione melhor, você vai limpar o seu corpo, você vai fortalecer o diafragma, que é o principal músculo da respiração, ou seja, você vai aumentar a sua capacidade pulmonar, você vai tonificar a musculatura. Dizem que a fina cintura só tem benefícios. Então, treine. Treina bastante. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente. A gente passa as orientações necessárias caso tenha ficado alguma dúvida. Belezinha? É isso aí, galera. Boas práticas.